Ah, agora elas querem, gente. Vamos agradecer a Deus pela vida delas. Gente, é o seguinte, hoje o culto vai ser um pouquinho diferente. Eu gostaria de dizer para vocês que o ano está começando, então tenham muitas expectativas em Deus. Não coloque expectativa em pessoas, mas coloque expectativa em Deus, porque o Senhor vai fazer bastante coisa esse ano. E eu já quero dizer para vocês, se preparem, porque Deus vai surpreender muita gente. Vocês creem nisso? Amém. Amém? Então vamos ficar de pé para nós começarmos o culto orando, e depois nós vamos louvar ao Senhor. Deus, eu quero te agradecer por mais um culto, quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer também, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, e não apenas por isso, Senhor, mas por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, Senhor. Eu oro, Pai, por cada jovem que já está aqui, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida de cada um deles. E eu quero orar também, Senhor, por aqueles que não poderão vir e por aqueles que irão chegar, Senhor, depois. Que o Senhor possa guardar a vida deles onde eles estiverem, que nenhum mal venha acontecer, Senhor, na vida deles, e que eles sejam abençoados, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, meu Deus. Fala conosco nessa noite, nos usa, Pai, para a tua glória, nos louvores, na palavra e no que for, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Vamos louvar? Essa eu creio que vocês conhecem, né? Vamos adorar ao Senhor juntos, amém? Muitas pedras a serem jogadas, nossos erros diante de todos, o peso da culpa ocupa a alma, homem sem misericórdia, esperando a sentença. O que fazer diante de tantas acusações? O que esperar de corações vaidosos sem piedade? Mas há alguém diferente em meio à multidão. Não apontou o dedo, mas estendeu sua mão e disse: vá, não erres mais, não peques mais. Vá, receba a paz e o perdão. Vem. Ele me amou, por mim demonstrou tão forte amor como jamais vi alguém. Oh, 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 ele me amou, e as pedras foram deixadas no chão por causa do amor que demonstrou. Aleluia. O que fazer? O que fazer? O que fazer diante de tantas acusações? O que esperar de corações vaidosos sem piedade? Mas há alguém diferente em meio à multidão. Não apontou o dedo, mas estendeu suas mãos e disse: vá, não erres mais, não peques mais. Vá, receba a paz e o perdão. Oh, 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 ah, ele me amou, por mim demonstrou tão forte amor como jamais vi alguém. Oh, 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 ah,
demonstrou. Ele me amou. Ele me amou. Quero ver vocês. Eu não ouvi vocês. Vem vocês, vai. Creia nisso e cante de novo, vai. Ele te amou. Ele me amou. Só quem é grato pelo amor de Deus, bate muita palma aí. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Pai, aleluia. Recaio em tua graça.
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é. Imagine se você agora deitado nos braços do Senhor. Em teus braços é o meu. Eu ouvi uma história essa semana de uma mulher que tinha um sonho, né? Ela tinha esse sonho corriqueiramente. Ela sempre sonhava que estava andando na praia e ela olhava para trás, ela via as pegadas dela e as pegadas, né, de Cristo. E ela imaginava, pô, Cristo está andando comigo, né? Amém, glória a Deus. E nos momentos mais difíceis da vida dela, ela olhava para trás, nesse sonho ela olhava para trás, ela via um par de pegadas. E passou-se muito tempo. E ela questionou Deus, né? Questionou Jesus por isso. E Jesus falou para ela assim, ó: nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você viu só um par de pegadas, você não estava andando sozinho. Eu estava te carregando no colo. Aquele par de pegadas não eram seus, eram os meus, Jesus falou para ela. Então creia que nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, que os seus olhos enxergarem na sua vida, você olhar para trás e enxergar só um par de pegadas, não é o seu, é Cristo que está te carregando no colo, porque Ele estará sempre com você. Ele prometeu isso, é promessa de Deus, e a palavra dele não volta atrás, que Ele sempre estaria conosco. Amém? Amém? Ele está se segurando nos braços nesse momento. Nesse momento, se você estiver passando por algo difícil, por alguma prova, Ele está te segurando nos braços, Ele está te carregando no colo. Creia nisso. Simplesmente deite a cabeça no peito dele e adore a Ele. E agradeça por isso. Amém? Amém? Vamos cantar de novo esse refrão. Em teus braços é o meu descanso. Só descanse. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços. Em teus braços. Aplauda Jesus em nome de Jesus. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Seu pastor, um bom filho sabe que deve obedecer ao seu pai. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Os filhos vamos obedecer ao nosso pai.
somos filhos amados. Abba, Pai. Abba, Pai. O nosso prazer está em Ti e o Seu prazer está em nós. Reconhecemos a voz do nosso pastor. Como bons filhos vamos obedecer ao nosso Pai. Os seus filhos são guiados pelo Teu Espírito, por isso clamamos. Abba, Pai. Abba, Pai. Somos filhos amados. Abba, Pai. Abba, Pai. O nosso prazer está em Ti e o Seu prazer está em nós. Abba, Pai. Abba, Pai. Somos filhos amados. Abba, Pai. Abba, Pai. O nosso prazer está em Ti e o Seu prazer está em nós. Eu sei quem eu sou filho amado, sendo transformado à imagem de Cristo. Eu fui comprado pelo mais alto preço, não sou mais escravo, sou filho livre em Ti. Eu sou livre em Ti. Sou livre em Ti. Eu sou livre em Ti, Senhor. Somos livres. Abba, Abba, Pai. declare isso. Abba, Pai. Somos filhos amados. Abba, Pai. Abba, Pai. O nosso prazer está em Ti e o Seu prazer está em nós. Abba, Pai. Abba, Pai. Somos filhos amados. Abba, Pai. Abba, Pai. O nosso prazer está em Ti e o Seu prazer está em nós. O nosso prazer está em Ti e o Seu prazer está em nós. O nosso prazer está em Ti e o Seu prazer está em nós. O nosso prazer está em Ti e o Seu prazer está em nós. Aleluia. Desde o começo desse louvor, o Senhor está me incomodando com algo. Tem alguém aqui que não se sente filho de Deus? Busca lá no seu íntimo e seja sincero com você mesmo.
Tem alguém aqui que tem alguma dúvida, que é filho, que é herdeiro de todas as promessas de Deus? Tem alguém aqui assim? Se você não quer falar, tudo bem, mas que o Senhor me incomodou, me incomodou. Você é filho, toma posse disso. Você é filho, foi derramado sangue precioso naquela cruz, para que você possa ser chamado de filho hoje. Você declarou esse sangue, você declarou que Jesus é teu único e suficiente Salvador. Então creia, você é filho, você tem todo o direito de ser chamado filho, amém? Você é amado, amém? Vamos dar mais uma salva de palmas para o Senhor. Deus, aplauda forte, igreja. Glória a Deus. Podem se sentar, por favor. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos ter vários momentos especiais aqui, e se não for muito incômodo, eu gostaria de pedir para o pessoal do fundão vir aqui para a roda, por favor, se vocês puderem, tá? Por favor. Eu quero, Davi, por favor. Gente, mas antes, Deus tem levantado, só tira o cabo aqui de baixo, por favor. Deus tem levantado pregadores aqui na igreja. Pode deixar a Bíblia aqui, ela fica mais alta. Deus tem levantado pregadores aqui na igreja. E um dos pregadores que a gente chamou para estar aqui, não pôde estar, vou até pedir para todos orarem aqui pela vida do Pedro, da Sandra, porque ele teve um problema na família dele e não conseguiu vir, motivo de força maior. Mas Deus tem levantado mais pregadores aqui. E eu gostaria que vocês aplaudissem com muita alegria a vida do Ricardo. Bora, Ricardo! Tem que estar preparado, hein? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom, eu confesso que eu tinha saído de casa com o intuito de sentar no meu cantinho, ficar quietinho ali para adorar o Senhor. Mas ao chegar aqui, o Jefferson me embarrou e falou: Ricardo, você tem uma pré-palavra preparada para hoje? Eu falei: Jeff, eu não preparei nada. Mas eu estava com o esboço, né, que eu tinha preparado, que eu tinha falado também, uma pré-palavra alguns domingos atrás. Eu falei: eu posso falar essa mesma palavra? Ele falou: não, tudo bem. Então, a palavra é sobre o tema ainda, né, desse mês, que é o alargamento de tenda. Eu convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 54, 2 ao 3. Amém? A palavra de Deus diz assim: alarga o espaço da tua tenda, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás. Amém? Bíblia, o significado de tenda na Bíblia é lugar de habitação, lugar de adoração, né? Lugar de intimidade com Deus e lugar de família. Mas principalmente no meio de nós jovens, né, falar de alargamento é um meio complicado quando estamos principalmente ansiosos, com problemas no trabalho, com problema na faculdade, com problema na escola, né? Mas temos um Deus que Ele ama honrar aqueles que são fiéis em meio à crise, né? Sabemos disso, que temos um Deus poderoso, né, Criador dos céus e da terra, né, que Ele pode honrar aqueles que são fiéis em meio à crise. Em Salmos capítulo 37, versículo 19 diz: não serão envergonhados nos dias maus, né? Então o contexto de Isaías 54 é pós o exílio, né, o exílio babilônico, ao qual o povo tinha sido ali maltratado, né, tinha sido humilhado, né? Mas quando aquele povo foi liberto, Deus disse que agora é tempo de alargar, né? Ou seja, o que Deus quer dizer com isso? Mesmo eles estavam ali sendo libertos, né? Mesmo sofrendo, Deus disse: agora é tempo de alargar. Estava mandando crescer em meio à dor, né? E eu entro dentro da Bíblia
E também lembro do livro de Êxodo, né? É o livro de Êxodo que fala a história ali do povo hebreu, né? Que também foi humilhado, que também foi chicoteado, escravizado por Faraó, né? Mas a palavra de Deus diz em Êxodo, e é bem clara, em Êxodo capítulo 1, versículo 12, que diz: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava, né? Então, por mais que Faraó apertasse, por mais que Faraó chicoteasse aquele povo estava crescendo, né? Aquele povo estava alargando. Então, o que devemos tirar com isso? Que o crescimento, ele não depende do conforto. O crescimento, ele depende da promessa. Amém? E eu acho interessante que aquele povo estava crescendo, mas o ambiente não era propício para isso, né? O momento não era propício para isso. Eles estavam crescendo em meio à dor, estavam crescendo em meio ao deserto, né? Mas mesmo assim, o ambiente não sendo favorável, eles estavam debaixo de uma promessa, né? Promessa essa que começou lá em Abraão, quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, sai da sua parentela, né? Conta as estrelas do céu, se é que você consegue. E Abraão diz que eu não consigo contar, Deus. E assim Deus compara que a descendência dele será comparada às estrelas do céu. Amém? Então Deus diz para Abraão que agora é tempo de alargar, é tempo de crescimento. Amém? E essa promessa passa para Abraão, essa promessa passa por Isaac, passa por Jacó, né? E uma família de 70 pessoas dentro ali do Egito se transforma em uma grande nação. Amém? Então, nesse esboço também eu comparei o Egito como uma barriga de uma mãe, né? Quem é mãe aqui vai entender, as minhas tias ali que é mãe vai entender. Que quando vocês tiveram os seus filhos, né? E a moça ali também vai entender. E quando você teve o seu filho, o ambiente era propício para isso, né? Ele estava crescendo dentro do seu ventre. Mas quando chegou ali entre 7, 8, 9 meses, era como se o corpo estivesse dizendo que agora é tempo de tirar ele, né? Mesma coisa acontece com o Egito. O ambiente era pequeno para eles ali já. Então eles tinham que sair da terra, né? Daquela terra e usufruir de outra terra para crescer. Amém? Então, tenda no Antigo Testamento era lugar de encontro, né? Era na tenda que Deus se manifestava, era na tenda que a presença de Deus era notória, né? E era na tenda também que aquele povo buscava direção. E a tenda era apenas a sombra de algo maior. Amém? Em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? No original, a palavra habitou tem a ideia de armar a tenda, o que significa Deus veio e armou a tenda sobre nós. Em João capítulo 14, versículo 16, que é uma passagem bem conhecida, né, que todo mundo aqui conhece, que Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então Ele fala que vocês querem acessar a presença, vocês querem intimidade com Deus, vocês querem entrar na verdadeira tenda, Ele é o único caminho. Amém? Ele é o único caminho a seguir. Não existe outro caminho a não ser por Ele. Amém? Também tem outro exemplo, que é o exemplo de Ezequias. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 ao 6, cita a história de Ezequias e fala que Ezequias foi um rei justo diante de Deus, né? Ele reabriu o templo ali, restaurou o culto, mas Deus queria outra coisa de Ezequias. Ele queria que colocasse em ordem a casa de Ezequias. O que significa a casa de Ezequias? O coração de Ezequias. O secreto de Ezequias tinha que estar em ordem, né? E o que a gente pode tirar para nós jovens aqui, né? Que o culto não começa aqui no templo, o culto começa lá em casa.
O culto começa no secreto de Deus lá em casa, quando a gente está no secreto, no nosso quarto, buscando a direção de Deus, né? No secreto, buscando intimidade com Deus. É ali que começa, né? Então, não adianta a gente vir aqui ao culto, ter intensidade aqui no culto e ser desorganizado no nosso lar. Amém? Não adianta, porque antes do crescimento público, Deus quer um alinhamento privado da gente, né? E outro exemplo também é o exemplo de Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz: se alguém não governa bem a própria casa, deixa eu só ver o versículo aqui. Se alguém puder abrir em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 e ler, por favor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Amém, obrigado. Que diz assim: pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Amém? Então, expansão começa no secreto, né? Então, antes da gente esticar as cordas, a gente tem que alinhar o nosso privado, né? E antes de crescer no púlpito, a gente tem que crescer no quarto, amém? Porque sabemos que Deus não expande aquilo que está desorganizado, amém? Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, primeiro você tem que se alinhar, né? Se organizar o seu coração, para aí sim a promessa se cumprir em sua vida. Amém? E sabemos que muitas das vezes a gente não priorizamos o tempo de Deus em nossa vida, né? Priorizamos mais as coisas aqui terrenas do que as coisas do céu, né? Não estou dizendo que é pecado priorizar o trabalho, não estou dizendo que é pecado priorizar a faculdade, mas devemos separar, né? Devemos separar que é um tempo de estudar e é um tempo de ler a Bíblia. Devemos separar que é um tempo de buscar Deus e é um tempo de trabalhar. Amém? Então, o que Deus quer dizer nessa noite? Que devemos preparar a estrutura, né? Sabemos que não é Egito que define a gente, né? Não é o chicote, como aquele povo sofreu no Egito, que define a gente. É a promessa, né? E sabemos que quando Deus tem uma promessa em nossas vidas, Ele cumpre. Mas antes devemos organizar o nosso secreto. Deus manda alargar o espaço da nossa tenda, firmar as nossas estacas na palavra, amém? E buscar e ter ainda mais intimidade com Ele, amém? E é isso que eu quero trazer nessa noite, amém? Obrigado, viu, Ricardo? Glória a Deus pela vida do Ricardo. E, gente, Deus vai levantar mais pregadores. Vocês creem? Deus vai levantar cada vez mais pessoas aqui em nome de Jesus. Gente, é o seguinte, continuando aqui, eu quero ouvir vocês hoje. Não vai ter uma coisa específica aqui, um culto comum. Eu quero ouvir vocês hoje. E eu vou fazer uma coisa agora para dar presente para vocês. Quem gosta de receber presente aí? Nossa, vocês não gostam? Então não vou dar não, vai ficar para mim. E, inclusive, se preparem, porque eu vou pegar aqui algumas pessoas para responder pela primeira vez no microfone. Abaixa um pouquinho a música, por favor. Gente, é o seguinte, eu vou fazer 3 perguntas. Quem acertar essas perguntas vai ganhar um presente aqui. Quem quer presente? Então vamos lá, ó. A primeira pergunta. Peraí, que não é que não, eu tô vendo no lugar errado. Eu já ia passar a pergunta errada para vocês. Mas a primeira pergunta, essa daqui é muito fácil, eu acho, pelo menos. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Calma, gente, é para responder aqui no microfone, não pode falar assim do lugar, porque senão vai roubar de todo mundo. A Paloma levantou primeiro, né? Não, pode ficar, eu vou levar o microfone aí.
Gente, ó. Ah, qual que é o nome dela mesmo? Gente, a gente tem uma celebridade hoje no culto. A Yumi veio aqui fazer parte do nosso culto da tribo hoje. Vamos bater palma pra ela? Ela é muito linda! E veio combinando com a decoração ainda, ó. Fala assim, ó, filha. O primeiro milagre foi transformar água em vinho. Aê, palmas pra Paloma! Ó, Paloma, Deus abençoe, viu? Gente, a segunda pergunta. É só pergunta difícil hoje, hein? Quem escreveu a maioria dos salmos? Levanta a mão e vem aqui na frente. Quem escreveu a maioria dos salmos? Ah, Quinha levantou primeiro, gente. Tem certeza? Então, peraí. Deixa eu ver se o microfone chega aí. Levantou? Então vai ser a Quinha, gente. Qual que é a Quinha? É Davi. Foi Davi, tá certa a resposta. Palmas pra Quinha. Parabéns, Quinha, Deus abençoe. Gente, terceira pergunta. Essa daqui é verdade ou mentira? Eu vou afirmar alguma coisa, vocês vão levantar a mão e vai vir aqui na frente. Tem que vir aqui na frente, não pode falar do lugar. Jesus jejuou 40 dias, verdade ou mentira? Tem que vir aqui na frente. Mentira. É mentira, ô irmão. Poxa, não, mas foi 40 dias e 40 noites. Você falou errado. Não falei errado não, mas teve 40 dias. Não, mas teve 40 dias, pô. Não é mentira não, oxe, tá me chamando de mentiroso. Eu vou contar até 3, quem chegar primeiro fala. 1, 2, 3. É verdade, ele jurou por 40 dias, 40 noites no deserto. Sim, parabéns, Cauã. Palmas pro Cauã. Glória a Deus. E é isso, gente. Agora, todo mundo pegou uma pergunta ali? Vocês podem ficar tranquilo que a gente não vai citar nomes, tá, gente? Pode ficar em paz. Mas o intuito desse culto hoje vai ser para responder algumas perguntas, algumas dúvidas que geralmente a gente tem. Então, eu vou sortear as perguntas aqui e aí eu vou respondendo e vou chamar outras pessoas para responder também que estão aqui, né, que eu acredito que saiba responder algumas perguntas e que a gente não souber responder, a gente vai pedir para o pastor responder para a gente depois lá no grupo da tribo, tá? Então eu vou sortear aqui e aí o número da pergunta, eu vou ler a pergunta e aí a gente vai tentar aqui dizer o que é e o que não é aqui, para a gente se aprofundar um pouquinho nas verdades bíblicas. Então, ó, primeira pergunta. Se Deus é tão bom, por que as pessoas sofrem? Quem já fez esse questionamento? Pode ser bem sincero. Deus é tão bom, mas por que tem tanto sofrimento no mundo? Vocês sabiam que a Bíblia tem resposta para isso? Quem não sabia, está descobrindo agora. A Bíblia tem respostas para isso. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 5:45, por favor. Mateus 5:45. Mateus 5:45. Quem é um corajoso aí ou uma corajosa que vai ler bem alto pra gente? Pode ler do telão também, não tem problema, tá? Só preciso de uma pessoa. Vai, Malu. Você quer microfone? Ele chega aí. Vem. Vem cá. Para que vós torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Obrigado, viu, Malu? Gente, então, ó, nós lemos aqui que
Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus e vir chuva para os justos e injustos. O que Jesus estava ensinando aqui, gente? Que o dia mau e o dia bom vem para todo mundo, independente se a pessoa é boa ou ruim. E esse dia mau e dia bom não vem como castigo, vem como uma consequência da vida. Porque o problema, a gente tem que entender que o problema não é Deus ser bom ou mal. O problema é a gente que é pecador. Então, lá em Lamentações 3,39 está escrito assim: por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, a Bíblia já responde: por que tem tanta maldade no mundo? Por causa do pecado. É por causa de Deus? Porque Ele é mau? Não, a Bíblia responde: por causa do pecado. Se você se queixa porque aconteceu algo que você não estava esperando, e você entende que aquilo ali foi injusto com você, saiba que também acontece com quem é injusto, com quem é mau. Você é uma pessoa boa, eu conheço todos aqui, vocês são bons, mas para os que são maus, acontecem coisas ruins para eles também. Então, Deus não tem esse parâmetro de tipo, eu vou deixar o dia ruim só para quem é mau e o dia bom só para quem é bom. Não funciona assim. A Bíblia fala que todos pecaram, ou seja, todos estão debaixo da natureza pecaminosa. Então, não é uma métrica você dizer assim, Deus tinha que dar o dia bom só para quem é mau. Não, todos nós sofremos as consequências do pecado. Então, a gente vai aqui para o que Jesus disse, e Ele disse: Ele faz nascer o sol para quem é bom e para quem é mau, vir chuva para quem é justo e para quem é injusto. Amém? Mais dúvidas, depois vocês podem perguntar para mim ou para o pastor. Vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Eu posso perder a salvação? Quem tem essa dúvida? Pode ser sincero. Ou quem já teve? Gente, vocês estão bons de Bíblia, hein? Caramba, ninguém tem essa dúvida? Amém. Fazendo propaganda aqui. Gente, é o seguinte. Abram a Bíblia de vocês aí em Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Deixa eu abrir a minha aqui também. Hebreus 10, 26. Olha só o que está escrito em Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e arder de fogo, que há de devorar os adversários de Deus. Então, gente, para ser bem honesto, existem muitas interpretações desse texto, tá? Mas a Shalom, a gente tem que falar da nossa teologia. A Shalom acredita que sim, que a gente pode perder a salvação e que a gente pode sim perder a eternidade com Cristo. Tem teologias que não acreditam nisso. Eles interpretam... Os calvinistas, por exemplo, interpretam de outra forma esse texto. E além dos calvinistas, tem algumas pessoas que dizem que esse texto é só para os hebreus. Mas... é interpretativo, irmãos. A gente tem que entender que a Bíblia tem muitos textos em abertos que a gente não consegue fechar. Tem muitos teólogos que tentam fechar, mas sempre tem alguma ponta solta que não consegue fechar. Aí vem outro, interpreta de outro jeito e faz sentido também. Então, aqui na igreja a gente entende que sim, que a gente pode perder a salvação. Sabe uma outra coisa que vocês vão lembrar que faz a gente perder a salvação? Blasfemar contra o Espírito Santo. Quando a gente blasfema contra o Espírito Santo, a gente pode perder a salvação também. Sabe outra coisa que pode fazer a gente perder a salvação também? A falta de perdão. Agora vocês vão entender por quê. Não foi Jesus que disse, quando Ele estava ensinando como orar, que se a gente não perdoar o nosso irmão, o Pai do céu também não nos perdoará? Quem lembra disso? A gente já falou disso várias vezes aqui na igreja. Então, são caminhos que a Bíblia nos dá para entender que sim, você pode passar a vida toda na igreja, mas por causa de alguns detalhezinhos na sua vida, com Deus, você pode perder a salvação. E aqui esse texto aqui, ele fala sobre pecar deliberadamente. Ou seja,
A Bíblia está nos ensinando que é aquela pessoa que não tem temor a Deus. Ela vem à igreja, ela até participa de todo culto, de toda a liturgia, mas o temor dela a Deus é zero. E aí ela continua vivendo uma vida de pecado, e Deus é paciente. Deus ele vai tentar cercar a gente de todas as formas com seu amor, mas chega uma hora que isso se esgota. Tanto é que eu não sei se é aqui, é nesse texto mesmo, que diz assim, ó, é ali mesmo, nesse mesmo versículo. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Ou seja, é uma pessoa que recebeu a verdade. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? É uma pessoa que sabe da verdade. Só que voluntariamente ela escolhe viver contra a verdade. E aí aqui está dizendo que já não resta mais sacrifícios pelo pecado. É como se o sacrifício de Cristo fosse invalidado por aquela pessoa, para aquela pessoa. Ela não valoriza o sacrifício de Cristo e ela continua vivendo em pecado depois de Cristo ter libertado ela. E aí, por causa disso, aqui está dizendo que não existe mais essa expectativa de salvação, apenas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários de Deus. Então a gente tem que entender que a Bíblia, ela responde essas perguntas. Então, se um dia você já teve essa dúvida, será que eu posso perder a salvação? A Bíblia responde que sim, tá? Mas aí, se vocês acharem que isso não é suficiente, vocês podem continuar pesquisando e indo atrás de outras linhas teológicas, mas a linha teológica da nossa igreja defende que sim, certo? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. O que fazer quando a fé esfria? Nossa, gente. O Davi falou algo aqui interessante, de pessoas que não têm convicção de que são filhos de Deus. E isso é um sinal de que a fé esfria. Quando você já não tem mais vontade de congregar, é um sinal que sua fé está esfriando. Quando você não tem mais vontade de participar da obra da igreja, é um sinal de que sua fé está esfriando. Quando você só consegue orar aqui porque as pessoas estão aqui te forçando a orar, mas na sua casa você não consegue mais orar sozinho, é um sinal de que sua fé está esfriando. E o que você tem que fazer para sua fé voltar a queimar de novo por amor a Jesus? Gente, precisamos entender que a fé é alimentada. A fé, ela é alimentada. Jesus ensinou pra gente que a fé começa, é lógico que é uma simbologia, tá? A fé começa como um grão de mostarda, que é minúsculo. Só que plantado, ela se torna uma das árvores maiores que tem no deserto. Ou seja, diante de uma circunstância desértica, é a maior árvore que tem. Então, a fé, ela é plantada e ao longo do tempo ela vai crescendo. Quando você sente que a sua fé esfria, você simplesmente abafou de algum jeito essa fé. Você não deixou essa semente brotar. E aí o que você precisa fazer? Primeiro, buscar coisas que façam a sua fé aumentar de novo. Eu estava falando com uma pessoa que ela tem alguns problemas psicológicos. E ela estava rolando o algoritmo. E aí ela de vez em quando manda mensagem para mim, é um amigo meu, manda mensagem para mim, aí eu fiquei pensando assim, cara, você manda essas coisas para mim, você precisa dar uma limpeza no seu algoritmo, porque você já tem um problema psicológico que te joga para baixo. Aí você entra nas suas redes sociais e ela tá viciada com aquilo que você já buscou, e aí te ajuda a ir mais para baixo, porque quando ele tem umas crises assim, ele não consegue ter outras perspectivas, e aí ele entra nas redes sociais e ali tudo coisa melancólica, assim, sabe? Tipo, eu tô sozinho, eu tô sofrendo, mas a vida é assim mesmo, não sei o quê. E aí eu falei para ele, começa a limpar seu algoritmo. Eu acho que é um primeiro passo para você começar a vencer isso. Limpa o seu algoritmo, porque você tem que se cercar de coisas que vai te ajudar a vencer isso. E o seu Instagram não tá fazendo isso para você. Aí ele concordou comigo e tudo mais. E a mesma coisa a gente. Quando a nossa fé esfria, irmãos, a gente tem a tendência de buscar coisas que vai fazer a nossa fé esfriar mais ainda. Que nem, por exemplo, eu perco a vontade de ir para a igreja. Gente, quando você perde a vontade de ir para a igreja, aí que você tem que ir para a igreja. Você tem que fazer o contrário do que essa carne está pedindo. Eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Aí é que você tem que ler a Bíblia.
Porque se você fizer o algoritmo da sua vida viciar com aquilo que sua alma está pedindo, ela vai te afastar cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. Então, o primeiro passo para você fazer a sua fé queimar de novo aí por Jesus é se cercar de coisas que vai fazer ela aumentar. E aí tem vários passos. Primeiro, corte músicas que te afastem de Deus. Ah, Gé, mas não tem nada a ver. Ah, eu não sei. Eu tenho uma opinião diferente. Tem coisas na cultura que nos afastam de Deus. Um crente maduro, às vezes, vai transitar por essas coisas e não vai acontecer nada. Ele vai conseguir de boa. Mas tem crente imaturo que vai transitar por essas coisas e vai ficar lá. Não vai conseguir voltar. Então, a primeira coisa é você se cercar de coisas que vão te levar para perto de Deus. Se seu Spotify está viciado com músicas do mundo e você sente que sua fé está fraca, comece a viciar ele com louvores. Comece a viciar seu Spotify com coisas que vai te trazer para perto de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? E aí outra coisa é não deixar de congregar. Isso aqui é muito importante. O pastor Léo, que já foi líder de jovens aqui há alguns anos atrás, ele falava uma coisa para a gente que nos, sim, ajudou demais a gente. Ele ensinava sempre para a gente que se você tirar a brasa da fogueira, lembra disso, Quinha? Se você tirar a brasa da fogueira, o que vai parar de queimar? É a fogueira ou a brasa? É a brasa. Então, você é uma brasa. Se você sair da congregação, que é a fogueira, você pode ter certeza que se você insistir em ficar longe da congregação, um dia você vai apagar sim. E aí, para voltar a queimar, vai ser um caminho mais difícil. Então, eu digo para vocês nessa noite, o segundo passo para a sua fé não esfriar é você continuar na fogueira. Continua aqui. Tá chato, tá estranho, não estou me adequando, mas aqui é a casa de Deus, irmãos, e você não consegue mudar isso. Nada do que você veja na internet, nada vai conseguir mudar isso. Aqui é onde Deus habita, é na igreja. Amém? Outra coisa que nos ajuda também a fazer nossa fé voltar a queimar por Jesus é você fazer algumas disciplinas espirituais. Gente, disciplina é muito chato, disciplina é cansativo. Tem muitas pessoas aqui que, todo mundo aqui é estudante, né? Seja no ensino médio ou ensino superior, mas vocês sabem como estudar é chato. É muito chato, mas é uma disciplina que você tem que superar. E a fé, funciona da mesma forma. Um crente que está há algum tempo com Deus, ele entende que a vida com Deus é uma disciplina. Mesmo quando ele está bem, quando não está bem. É uma disciplina espiritual. Você tem que alimentar isso. Você tem que fazer com que essa disciplina funcione de uma forma até automática um dia. Um dia vai acontecer. No começo é chato, mas um dia vai ser até automático para você. Você vai conseguir explicar os textos bíblicos de boa, sem precisar fazer muita firula ou ficar se perdendo. Você vai conseguir orar sem precisar ter aquele choque de realidade do seu pastor. Então, para você não esfriar na fé, o terceiro passo é esse, é você fazer disciplinas espirituais. Alguém aqui já usou aqueles livrinhos de devocional? De manhã, assim? Gente, ele é muito bom. Ele é muito bom. O Vini já usou, a Paloma aqui já usou também. Alguém mais já usou esses livros de devocionais? Que cada dia tem um estudo bíblico. A Érica também. Oi? Hã? Pão diário, isso. Gente, é muito bom. Porque cada dia você vai ter uma coisinha ali para você estudar na Bíblia. Aí quando você termina o ano, você vai perceber que você já estudou tanta coisa da Bíblia, não é verdade? Então isso é muito bom. E inclusive tem aplicativos hoje, se você não tem o hábito de ler livros físicos, tem aplicativos hoje que te ajudam a ter essa disciplina espiritual. Amém? E aí, gente, falando ainda sobre a fé esfriar, eu gostaria aqui de chamar uma pessoa para ajudar a gente a responder essa pergunta também. O que fazer quando a fé esfria? Vem cá, irmã Cíntia. Fala aqui um pouquinho para a gente. Porque uma mulher experiente, provada no fogo da fé, com certeza ela tem algo para falar para a gente. Puxa, o que fazer quando a fé esfria? Eu já contei aqui a época da minha adolescência, já tem um tempinho, né? Que eu ficava aquele crente domingueiro, né? E eu só ia para a igreja porque minha mãe me ameaçava. Aí ela falava assim, se você não for para a igreja, você vai apanhar. Aí o que eu fazia?
eu ia para a igreja. Só que eu não estava mais com pique para nada, né? E aí, na igreja que eu cresci, era muito tradicional. Então, a gente sabe que aí já é um pouquinho mais difícil. Porque a gente entra na adolescência com um monte de curiosidade, né? De amizade, de lugares. E aí eu fui esfriando. E o Senhor, Ele tinha me dado o dom de revelação. E eu não tinha mais, né? Não operava mais em mim. E aí eu fui percebendo assim, que eu fui me esfriando, só que a palavra do Senhor, ela estava tão plantada, tão profunda no meu coração, que mesmo eu fria dentro da igreja, depois de um tempo, eu comecei a buscar o Senhor. Eu comecei a perceber, a olhar, né, para trás e ver assim, o quanto que o Senhor, Ele estava vivo em mim naquela época e hoje não estava mais. E aí eu comecei a observar pregadores, né, que vinham de fora, começava a ministrar a palavra do Senhor, as experiências que eles tinham. E aí, com isso, eu fui despertando novamente. Aí eu fui pedindo para o Senhor, mesmo fraca, mesmo sem vontade de ir para a igreja, naquela época que a gente quer saber de namorar, não quer saber muito de igreja, e descobrindo algumas coisas, curiosidades. Mas aí o Espírito Santo, quando Ele realmente está em nós, quando nós passamos pelo novo nascimento, o Espírito Santo, Ele sempre fala aqui dentro de nós. Mesmo que às vezes a gente acha que aquela luzinha, sabe, bem fraquinha assim, ó, parece que é um risquinho lá no fundo. E Ele sempre falava assim comigo, que Ele não tinha saído de mim, não tinha se apagado, né? E aí, mesmo sem ter muito ânimo, mesmo indo, né, ameaçada de apanhar pela minha mãe, eu ia. Gente, eu ia terça, quinta, sábado e domingo. Olha. E domingo tinha a escola dominical. À tarde tinha o ensaio da mocidade, se eu não me engano, e tinha um culto ainda. E eu tinha que ir, porque eu não queria apanhar, não era doida. Mas aí, mesmo desanimada, eu ia. Como disse, né, aquele crente Raimundo, né, um pé na igreja, outro no mundo. Mas eu não cheguei a desviar, não, mas quase. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Aí eu comecei, né, a observar os hinos, buscando o Senhor, mesmo assim sem ter vontade nenhuma de orar, né? Aproveitava aquela época assim que a igreja fica cheia, né, de convidados, de pregadores de fora, né? E aí eu fui buscando novamente ao Senhor, né? Então assim, tem como eu posso dizer assim, tem uns meios que mesmo que às vezes Satanás ele fale assim pra gente, você, para que você vai na igreja, você já está fria espiritualmente, você já está desanimada, né? Não vai mais não. Mas o Espírito Santo lá dentro fala assim, ó, busca. Tem uma chaminha ainda dentro de você. Tem os meios. E o que o Senhor ele me fez despertar naquela época? Ouvir mais pregações, orar sem vontade nenhuma, eu não tinha vontade de orar nenhuma, né? Quem está aí na adolescência sabe, e passando da adolescência para o jovem, chega uma hora que não tem vontade. E eu comecei a orar, comecei a prestar mais atenção nos louvores, né? Na hora da palavra, comecei a anotar os versículos, né? Eu fui de uma época que era muito disciplinada, então minha mãe falava assim, tudo que você ouvir, você anota. E ela era muito exigente com a letra, né? Até aquele caderno de caligrafia a gente tinha que usar. Então, tudo que eu ouvia na pregação, eu anotava. Anotava na Bíblia, né? Mesmo que foi uma época que falava assim, que a gente não podia anotar na Bíblia, porque estava passando batom na boca de Deus. Já ouviu isso? Não podia, eu era rebelde. Porque eu anotava na Bíblia, minha Bíblia sempre foi rabiscada. De um monte de cor, rosa, preto, azul, tudo quanto é cor. E aí aquela chama foi acendendo novamente. E teve outra experiência que eu tive, que foi quando a primeira vez que a gente foi para Manaus, né? Que aí o pastor, na época, né? Já tinha separado o pastor? Não. Foi um pouquinho depois. A gente casou e aí na cabeça do pastor, que hoje é pastor, ele viu que o chamado dele de dirigir uma igreja era lá em Manaus. Ele já contou várias vezes aqui. E aí,
eu era muito apegada com a minha mãe e com a minha avó, muito. Com a minha avó, então, mais ainda, porque como eu fui criada só com elas, então a gente se apega, né, à avó. Era muito apegada, muito, 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 muito. E aí, né, obediente ao meu esposo, a gente largou tudo e a gente foi para Manaus. Ficamos lá nem 2 meses. O Senhor mandou eu voltar. Chorava mais do que, não sei, um rio furado. Chorava, 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 chorava. E uma vez, mesmo sem ter ânimo nenhum, fui para uma reunião de oração. E eu lembro que eu sentei bem na beirada, assim, para ninguém me ver. Olha, já casada e crente há muitos anos. Sentei bem na beirada, assim, na casa de um irmão. E fiquei lá, né? Orando e tal, meio assim, pensativa. Uma saudade imensa da minha mãe, da minha avó. De repente, levantou um profeta, um homem lá. E eu só fiz assim, ó. Na hora que ele veio na minha direção, eu falei, ah, não, Senhor. Ah, não. Vai para outro lugar, vai para outra pessoa. Aí o Senhor chegou para mim e falou assim, o que você está fazendo com o dom que eu te dei? Gente, eu me arrepiei dos pés à cabeça, né? Por quê? Porque naquela época também, eu fiquei mais pensando na saudade do que naquilo que o Senhor tinha me dado. E aí o Espírito Santo me despertou novamente. Falou, a palavra do Senhor fala que quando Ele te dá um talento, você tem que devolver para Ele. O que eu estou devolvendo para o Senhor? Não estou devolvendo nada, é só choro, só saudade. E aí voltei a buscar ao Senhor novamente. Comecei a orar, depois puxando de orelha, né? Aí comecei a orar mais, buscar mais ao Senhor, né? E isso me fez despertar. Isso já tem o quê? A idade do Gé. A última vez que aconteceu. Não aconteceu mais. Mas tem os riscos de acontecer, né? Mas aí, diante de toda essa experiência, eu tenho certeza que mesmo se na minha frente acontecer, eu sei a quem eu tenho que recorrer, ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aquele que já passou pelo novo nascimento é templo e morada do Espírito Santo. E ele não se apaga. Independente de onde você está e do que você está passando, lembre-se, você é templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Então é isso, gente. 2 experiências para você ver que isso acontece com todo mundo, não é só com alguns. Todo mundo passa por essas crises de fé. Ô Guido, você tem alguma experiência aí também? De alguma vez que você se esfriou na fé, queria desistir de tudo? Você consegue contar aqui um pouco pra gente? Por favor? Que o Guido é outro, irmãos. O Guido tá provado aí na fé, já passou por várias coisas. Graça e paz, pessoal. Vou ser bem rápido. Olha, dos meus 27 até os 30, foi um período assim que eu não tinha pique pra mais nada mesmo. Sabe que é que nem eu já estava falando, sabe quando você não tá afim e você só fica cumprindo um protocolo, né? O que me despertou foi uma vez que eu fui numa determinada igreja e eu vi que a galera só ia porque parecia um clube social, sabe? Sabe aquele clube que você vai ali na Mercedes ali, que você paga toda a mensalidade e vai lá, fala, vou lá bater uma bolinha, vou lá jogar um vôlei. E aquilo me deu uma virada de chave. Eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida, porque, cara, é uma sensação muito esquisita quando você fica, tipo, frio assim, sabe? Nada mais te interessa, nada, tipo, te impressiona. Até um determinado momento que você começa a gerar questionamentos. E você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de eu estar aqui? E aí, quando eu fui nessa igreja, eu vi a galera indo como se fosse, tipo, uma reunião comum. E o culto, ela não é uma reunião comum. Deus está presente no lugar, né? E só pelo fato de Deus estar presente, quando a gente está reunido, já é um motivo da gente ter ânimo e força e falar, não, eu tenho que ir. E graças a Deus que assim, mesmo sem vontade, não, eu vou. Porque se eu não for, é muito pior, é uma sensação muito...
E parece, você pode ver, você não vai num culto, num domingo, parece que está faltando alguma coisa durante a semana, parece que você perdeu alguma coisa, e você fica falando, meu, o que eu perdi durante a semana? Aí você lembra, pô, eu não fui no culto. Então, assim, esse período que eu fiquei dos 27 até os 30 ali, foi um período ali meio complicado, porque eu quase desisti. Aí teve um dia que eu levei esse questionamento, e a gente estava lá em cima, né? E foi uma vez que o Fernando pregou, o pai da Mônica, né? E eu falei assim, o que realmente é para me ficar, não é? O que eu tenho que fazer? Aí eu lembro que o Fernando ele falou assim, se você pensa que teu tempo acabou, não acabou não, você tem muita coisa para fazer ainda, tem muito trabalho, né? E aí eu falei, meu Deus, aí ó, não queria uma palavra, então toma. Meu, aí ele falando assim, o irmão que pensa, eu estou na igreja, não tenho mais propósito, mas o que você fez? Qual o legado que você deixou dentro da tua igreja? Então, se você pensa que teu período acabou, não acabou, tu não fez nada ainda. Então, aí eu falei, tá bom. Dali em diante, foi uma mudança de vida, assim, e mudança também de... Quando eu vejo que eu estou desanimando, eu falo, não, eu tenho que mudar. Porque, gente, só nós podemos fazer isso. Se a gente não tomar a atitude de querer ter essa mudança, mesmo que a gente não está sentindo nada, venham. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. E a gente tem algo para fazer. Porque se a gente tem aqui, eu sempre falo, a gente tem um potencial e a gente tem que buscar esse potencial e aplicar dentro da igreja. Porque... eu lembro o Ale uma vez falou, eu quero ir para o céu e quando for provar, Senhor, pode colocar aqui minhas obras que vai ser ouro. Não vai ser palha, não vai ser madeira, não vai ser nada disso. Eu quero realmente que a gente faça a diferença e a gente vai fazer a diferença. Amém? Aleluia. Olha, gente, eu tenho que fazer uma ressalva aqui antes de continuar. O culto está diferente, mas é um culto a Deus. A gente aprender a Bíblia também é um culto a Deus. Então, não pense que o que a gente está fazendo aqui é em vão. Às vezes, com uma coisa que a gente falar aqui, destrava alguma coisa em você e você, né, muda alguma coisa na sua vida. Então, se alimente do que está sendo falado aqui, porque é muito importante a gente entender o que a Bíblia nos fala. Vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Como saber se Deus está me ouvindo? Gente, essa daqui eu vou chamar uma pessoa aqui que eu acho que vai saber responder isso aqui. Vem cá, Érica, por favor. Palmas para a Érica, pessoal. Oxê. De forma bem breve, Érica, nos ajuda a entender como saber se Deus está nos ouvindo. Amém? Uma forma de nós sabermos, né, se Deus está nos ouvindo é através da oração, da busca. Muitas vezes tem momentos que parece que tem tantas coisas acontecendo com a gente e a gente para de ouvir a voz de Deus. E quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, e se a gente se atentar, é que nós estamos ouvindo mais os ruídos que estão ao nosso redor, do que naquele momento que você para, você se cala, e aí você começa a ouvir a voz de Deus. Deus me levantou através da oração muito pequena mesmo. Eu nem sabia o que Deus queria fazer na minha vida hoje, mas eu comecei lá novinha, dentro de situações que eu vivia dentro da minha casa, com a minha família. Então eu ia para a minha janela lá no quarto, eu abria, eu olhava para o céu e eu falava com o Senhor. E aí muitas coisas que hoje eu vi acontecer na minha vida, foi através de tudo aquilo que eu comecei a vivenciar com Deus, em falar com Ele. Ele nos ouve. É que nós precisamos prestar atenção se Ele está nos respondendo. Amém? Érica. E gente, como muitos dizem, para não ficar só nas minhas palavras, Isaías 59:1 está escrito assim,
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, ou seja, tampado o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os seus pecados encobrem o rosto dele de vocês, para que não vos ouça. Então, gente, Isaías está dizendo que os ouvidos de Deus não estão tampados, e as mãos dele não estão encolhidas. Ah, Senhor, mas por que você não está respondendo minha oração? Aqui Isaías responde também: os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Eu complementando aqui a resposta da Érica, não adianta você orar com a vida em pecado. Não adianta você buscar a Deus, ou uma aprovação de Deus, ou uma oração, alguma coisa, se a sua vida está toda, toda esquisita assim diante de Deus. E a gente tem a consciência de quando nós estamos certos diante de Deus e quando não estamos. Então, a gente precisa tirar o olhar da culpa e colocar em Deus e colocar na gente. Nós somos os culpados. Deus não tem nada a ver com os nossos pecados. Deus nos criou para vivermos sem pecado, mas a gente escolhe viver longe de Deus. E aí o que a gente faz? A gente vai orar e quer que Deus fique respondendo todas as nossas orações, sendo que a nossa vida nem está de acordo com a vontade dele. Então, uma das coisas que faz Deus não responder as orações, porque ele ouve todas, tá? Deus sabe de tudo. Deus ouve todas as orações, mas não responde muitas, é porque Isaías já respondeu: os seus pecados ou as suas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. Amém? Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta. Nossa, daqui é profunda. Eu gostaria tanto que a Sandra estivesse aqui para responder essa. A gente vai tentar, gente, mas a gente vai... Meu Deus, a gente vai ficar muito na superfície, eu tenho certeza. Como posso vencer a depressão? Gente, como vencer a depressão? Alguém sabe aí algum passo? A depressão é algo muito, muito complexo. Antigamente os crentes não tinham muito conhecimento e achavam que tudo era demônio. Eu já ouvi muita gente dizer que você tem problema psicológico é porque sua vida está cheia de demônio, está tudo errado na sua vida. E aí, gente, o conhecimento liberta a gente. O conhecimento libertou os crentes, graças a Deus, porque foi Deus que deu conhecimento para os seres humanos, que nos libertou dessa ignorância. Depressão é algo psicológico. E nem sempre, eu acho que na maioria das vezes não tem a ver tanto com o espiritual. A depressão, gente, ela pode ser vencida de algumas formas, mas eu gostaria de que vocês entendessem a complexidade disso, que a gente não vai responder com propriedade, tá? Mas eu vou tentar aqui dar um caminho pelo menos. Primeiro, você tem que confiar na ciência. Gente, se você ainda tem essa mente do passado, de achar que tudo é espiritual, você não vai conseguir vencer muita coisa na sua vida, porque o próprio Deus usa a ciência às vezes para ajudar a gente. Ele usa coisas naturais às vezes para ajudar a gente. É lógico que Deus é sobrenatural, e às vezes só Ele consegue. Eu já disse aqui várias vezes, e eu amo isso aqui: Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Jesus é quem trata os psicólogos. Jesus é o psiquiatra dos psiquiatras. Então, se você não consegue ver uma saída, primeiro você tem que buscar uma ajuda psicológica. Vai fazer terapia. Não, mas eu não gosto, terapia é coisa de doido. É outro mito que o pessoal falava muito antigamente. Gente, terapia não é coisa de doido. Terapia é para todo mundo. Terapia é para todo mundo. Eu fiz algumas sessões de terapia e tinha uma coisa que me incomodava muito há muitos anos. E aí vem um testemunho breve. Eu queria a aprovação das pessoas. Eu achava que todo mundo tinha que me aprovar de algum jeito. Por quê? Não sei, até hoje eu não consegui detectar, e nas sessões de terapia que eu fiz também não consegui detectar. Não sei se é por algo familiar do passado, não sei se é algo que eu sofri na escola, não sei se é algo que eu sofri dentro de casa, não sei, na rua, não sei o que aconteceu, que eu tinha essa necessidade de vocês me aprovarem, das pessoas me aprovarem, todos ao meu redor, minha família, todo mundo. E aí teve uma frase que me libertou. Olha como a terapia é importante, gente. Uma frase que me libertou.
A pessoa olhou para mim e falou assim: Gé, mas você não pode controlar a expectativa que o outro tem sobre você. Nossa, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Eu queria controlar o que os outros achavam de mim. E aí eu ficava pensando: será que os outros me acham esquisito? Será que os outros me acham estranho? Será que os outros me acham muito, sei lá, de um jeito assim que não agrada muito ele? E eu ficava tentando a aprovação dos outros. Às vezes eu ia para ambientes e ficava tentando me moldar. Sabe aquela coisa assim de você não ser você mesmo? Eu tinha muito isso. Até que essa pessoa falou isso para mim. E isso me libertou de um jeito, gente, que diante de Deus, hoje eu não ligo para o que os outros pensam de mim. Às vezes eu venho aqui na igreja e às vezes aquele gatilho vem de novo sobre mim. Mas aí eu lembro, não, Deus usou a psicologia para me libertar de algo que eu estava preso há anos. Eu não posso voltar a ser isso de novo. Aí eu volto de novo ao meu normal, que foi como Deus me criou. Então, voltando aqui para a depressão, confia na ciência, porque a ciência vem de Deus. Amém? Vocês conseguem entender isso? E a outra coisa, gente, é você se agarrar à Bíblia e à sua fé. A gente precisa entender que o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para você não vê saída, é possível para Deus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Não tem nada a ver com depressão, mas talvez ela era depressiva também, porque ela era rejeitada na sociedade, ela sofria de algo que deixava ela longe das pessoas. E o que ela fez? Depois de 12 anos sofrendo, buscando a ciência da época, buscando auxílio de médicos, gastou tudo que ela tinha. Uma hora ela encontrou Jesus. E gente, não se engane, vir à igreja não é a mesma coisa que encontrar Jesus, não é igual. Ter um encontro com Deus é totalmente diferente. Quando a gente encontra Jesus, tudo muda na nossa vida. Mas não se engane, crente também tem depressão, tá? Crente passa por momentos difíceis também. E por mais que muitas vezes a gente não consegue acreditar nisso, né? Porque às vezes a gente fica com esse mito de antigamente. Não, isso daí não sei o quê. Gente, crente tem depressão sim. E a gente precisa se agarrar mais em Deus e buscar as ajudas que Ele nos deu. Eu indico vocês a procurar um psicólogo cristão, porque ele vai encaminhar vocês para uma visão cristã. Porque se você procurar um psicólogo que não seja cristão, ele vai dar vários conselhos. Talvez ele diga até que a igreja não é boa para você. Talvez ele fale, não, talvez você precisa mudar de ambiente. Talvez você precisa cortar laços com um pastor. Não, talvez é a fé que está te deixando assim. Então a gente tem que tomar cuidado com os caminhos que a gente procura. Amém? Se você ama Jesus, você vai procurar alguém que vai te levar mais perto de Jesus. Vamos para a próxima. A Érica, né? Glória a Deus, Érica. Vamos lá para a próxima, gente. Fazendo uma ressalva aqui, se vocês acharem que precisa conversar, né, podem procurar a Érica, que está estudando isso, podem procurar a Sandra também, que já estudou também, a Aline também. Nós temos alguns psicólogos aqui na igreja, né? Glória a Deus por isso. Nossa, essa daqui é pesada. Gente, próxima pergunta. Como vencer a pornografia? Nossa. Gente, é algo mais atual do que a gente imagina. A gente se escandaliza com a palavra. Eu tenho que fazer essa ressalva. Vocês ouvem essa pergunta vindo do púlpito da igreja, que é santo, aleluia, e se esquece que isso é um pecado dos nossos dias e que tem que ser falado. Quando eu estudava aqui numa escola próxima, eu não vou falar para ser ético, tinha um professor que falava tanta besteira numa aula de sociologia, que eu ficava pensando, o que tem a ver isso com aquilo? Porque ele falava abertamente sobre isso daqui, de um jeito que eu lembro que deixava muita gente constrangida, muitas meninas constrangidas e os meninos também constrangidos. Gente, falando de uma forma saudável aqui, cristã, a Bíblia fala sobre imoralidade sexual. É um nome mais bonito, mas é a mesma coisa.
tudo que faz o nosso corpo ser usado para desonra é uma imoralidade sexual, que é o termo que a Bíblia usa. A Bíblia não usa esse termo aqui que eu falei para vocês na pergunta, mas usa esse outro, imoralidade sexual, que é a mesma coisa. E aí, eu posso falar aqui um pouquinho sobre mim, porque eu tive problemas com isso na minha adolescência, e foi um problema muito sério para mim, porque isso aqui estava fazendo eu me afastar de um monte de coisas que vinha de Deus para minha vida. E se meus pais não tivessem insistido na minha vida e não tivessem me tratado, provavelmente eu não estaria aqui segurando esse microfone aqui, porque nessa época que eu estava preso a isso, eu lembro que nada mais isso aqui fazia sentido para mim. Eu achava isso aqui tudo uma grande besteira e achava que o mundo era muito melhor do que isso aqui. Como meus pais me ajudaram? Vou contar da minha experiência. Primeiro eles detectaram, descobriram que eu consumia conteúdos desse tipo quando eu tinha uns 12, 13 anos. E aí, eles ficaram tristes, ficou todo mundo arrasado, porque eu sempre tentei ser muito perfeita, aí chegou uma hora que eles perceberam que eu não era tão perfeita assim. O que eles fizeram? Me levaram para cursos, eu lembro que me levaram para um monte de cursos para me ajudar a me libertar disso, porque eu estava já cego diante daquilo tudo que eu via. E aí, gente, foram anos, né, mãe? Foram anos deles me levando para vários cursos sobre romance à maneira de Deus, sobre namoro, sobre casamento, sobre como preservar o corpo para minha futura esposa, como ser santo diante de Deus, porque isso tira a nossa santidade, tá, gente? Por mais que a gente não faça, mas só de olhar, a Bíblia fala que os olhos é a janela do coração. Então o que a gente olha também influencia, é pecado igual, tá bom? É pecado igual. E aí, como que eu venci isso? Primeiro foram anos de insistência dos meus pais. Então, pais que estão aqui, se vocês percebem algo errado dos seus filhos dentro dessa conduta que eu estou falando, conversem com eles. Sabe, conversem, fala, filho, isso não é muito bom, isso não é nada bom, isso não é legal, isso te afasta de Deus, te afasta da família, isso daí está totalmente deturpado, é invertido, Deus não te criou para ficar vendo essas coisas. Conversem com eles, porque o que me ajudou muito a destravar isso foi conversas que eu tive na minha adolescência. Outra coisa que a gente pode fazer para vencer esse mal, dessa imoralidade, é fugir do pecado. Pecado não pode ser alimentado. Quanto mais a gente alimenta o pecado, mais a gente vai para o pecado. É como se a gente andasse aqui, na beirada. Eu estou sempre na beirada. Gente, uma hora você vai cair nesse abismo. Não, pastor, tá tranquilo, eu estou testando meu limite aqui, Gente, uma hora você vai cair. Não teste o seu limite, porque a sua carne vai gritar e vai falar mais alto do que Deus no seu coração. Então, você tem que vencer isso, primeira coisa, fugindo do pecado. E aqui eu posso falar com propriedade, porque eu vivi isso na minha adolescência. Quando eles detectaram isso, eles começaram a cortar um monte de coisa minha, contra a minha vontade. Eu ficava até revoltado, ficava desesperado. Mas eles começaram a limitar um monte de coisas minhas. Eles começaram a limitar, eu não tinha celular, comecei a ter celular depois dos 15. Gente, minha vida, meu Deus do céu. Hoje em dia eu vejo as crianças com celular, eu fico, nossa, que privilégio, porque eu tive celular depois dos 15, foi de botão, porque não tinha touchscreen na época, e touchscreen eu tive só quando eu comecei a trabalhar depois dos 18, porque eu comprei com meu próprio dinheiro ainda. Acho que até o primeiro celular eu comprei com meu próprio dinheiro, né? Porque meu pai fez eu guardar o dinheiro, etc. Então, é fugir do pecado. E aí eles começaram a limitar. Jesus ensinou, olha só como o evangelho é radical, gente. Jesus ensinou o seguinte: se a tua mão te faz pecar, corte fora. Se os seus olhos te fazem pecar, arranque-os. Se tua boca te faz pecar, arranca a sua língua. Se os seus pés te fazem pecar, corta os seus pés. Pelo amor de Deus, não é literal. Não vai sair cortando partes do corpo aí, que não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou um princípio. Se você
tem algo que te leva para o pecado, você precisa ser radical. O pecado tem que ser tratado com radicalidade, porque o pecado te afunda. No começo é mil maravilhas, está tudo bonito, está tudo lindo, mas lá na frente seu futuro vai ser desastroso, porque Satanás não brinca em te levar para o pecado. Então você precisa cortar, limita aquilo que te faz pecar. Eu peco em determinado horário. Gente, em determinado horário você não vai fazer isso que você faz todo dia. Corta esse hábito. Eu peco quando eu estou perto da outra pessoa. Começa a cortar relacionamentos. Começa a cortar relacionamentos. Você vai ver como isso vai te trazer mais para perto de Deus. Mas continua orando por aquela pessoa, porque às vezes ela não conhece o Evangelho também. Outra coisa que nos ajuda também a vencer essa imoralidade é não lutar contra ela sozinho. Isso aqui é difícil, gente, porque esse pecado, ele envergonha a gente. Gente, eu duvido que a gente tenha coragem de contar. Se a gente vive nessa realidade de pecado aqui que eu citei para vocês, eu duvido que a gente tenha coragem de contar aqui no microfone, porque envergonha a gente, envergonha. Mas todo pecado é vencido com confissão. A Bíblia diz lá em Tiago: confesse as suas culpas uns aos outros. Olha só, confesse as suas culpas uns aos outros para que vocês sejam curados. Ou seja, Jesus não disse assim, confesse, sei lá, confesse outras coisas aí. Não, ele fala, Isso, exatamente, eu tentei entrar por essa linha, eu esqueci. Confessa só para mim, em oração. Não, para você receber perdão, você confessa a Deus. Mas para cura, irmãos, a gente precisa contar para alguém. Aí eu dou outro conselho, que foi o que eu segui na minha adolescência, com o auxílio dos meus pais. Não foi para qualquer pessoa que eu contei essas coisas. Hoje eu posso falar como testemunho, porque eu já estou livre disso. Mas na minha adolescência, eu tive que selecionar as pessoas que eu ia contar. Porque isso é uma coisa que envergonha a gente. Eu tive que contar para quem? Primeiro para os meus pais forçadamente, porque eles já sabiam, não tinha como esconder deles. Eu tive que contar para outros pastores, porque eles tiveram que buscar ajuda externa de casa. Eu tive que contar para mais outras pessoas confiáveis, não é para qualquer pessoa que a gente conta muitos pecados, porque essas pessoas iriam me ajudar e tinham suporte para me ajudar também. E aí a mesma coisa, irmãos, com adultério. O adultério é um pecado que está dentro da imoralidade. E quando a gente peca no adultério, e talvez tem muita gente que vive essa realidade, infelizmente, o que tem que fazer? Ir atrás de alguém que pode ajudar. Amém? Vocês estão entendendo? Está tudo certo? A outra coisa que a gente tem que fazer é mudar nossos hábitos. Olha só, quando a pessoa está presa nesse pecado, nessa imoralidade, ela tem solidão, ansiedade, tédio, depressão e tudo mais. Agora falando de forma natural, tá? Eu falei aqui de uma coisa espiritual, falar com pastor, falar com não sei o que, líder, não sei o que. Mas agora tem coisas que nos ajudam a vencer esse hábito, porque isso é um hábito. A gente tem que trocar tudo isso por coisas que nos ajudem a ser melhores. Que nem, por exemplo, faça exercício físico. O exercício físico te tira do tédio. Faz esporte. Eu não gosto de futebol, mas gosta de basquete? Cara, se aprofunda no basquete. Eu não gosto de basquete, eu gosto de futebol. Então se aprofunda no futebol, entre em alguma escola, faz aula de futebol, vai lá fazer seu esporte. Eu não gosto de nada disso, eu gosto de natação. Vai fazer natação. Eu não gosto de nada disso, eu gosto de musculação. Vai para musculação então, fica lá 2 horas na academia, que sua mente vai se habituar a fazer outras coisas. Amém? Outra coisa também que te ajuda é você não se isolar. Gente, esse pecado aqui é pecado de gente que se isola. Então, uma coisa que eu digo para vocês, adolescentes que estão aqui, se vocês sofrem com isso, tentem se isolar cada vez menos. Fica mais perto dos pais, fica mais perto da família. Mas meu pai não me entende muito, ele é meio bruto comigo, porque às vezes os pais de antigamente têm esse jeitão, às vezes meio assim, né? Gente, mas mesmo assim fica assim. Seu pai te ama, mesmo com um jeito diferente, que, né? Às vezes tem um jeito diferente, mas seu pai te ama do mesmo jeito. Fica perto dos pais, da mãe, dos amigos bons, crentes muitas vezes. Se não é crente, mas aquela pessoa que tem uma maturidade já, que você sabe que é honesta, que não vai te afundar mais.
É o que eu falei. Exatamente. É um pecado, gente, de pessoas que ficam sozinhas. Então, fica perto das pessoas. Em vez de você ficar na sua casa sem fazer nada, mexendo no celular, vem para a igreja. Oxe, meu Deus. Ficar em casa lá mexendo, rolando o feed do Instagram, você vai ver coisas que não devia. Vem para a igreja, que aqui na igreja você vai ser alimentado pela presença de Deus. É um outro hábito maravilhoso. Se envolva com as coisas da igreja. Nessa época, em paralelo, que eu falei para vocês na minha adolescência, o que me manteve firme na igreja foi a música. Olha só que interessante. Porque eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não tinha vontade de pregar, não tinha vontade de liderar nada, não queria saber de nada. Mas a música me atraía. A música me atraía desde a minha infância, na verdade. E aí os tempos foram passando e isso foi aflorando no meu coração. Então, se você tem uma vocação, pede para a Mônica para entrar no grupo de dança. Pede para a irmã Cíntia para te dar uma oportunidade para você dar uma palavra em algum culto. Chega no pastor e fala: pastor, eu preciso me envolver. Pastor, eu não posso te contar o que é, mas eu preciso muito me envolver. É caso de urgência. Eu preciso ficar mais ativo aqui na igreja. Então, irmãos, chega para o líder de louvor e fala: Gé, como faz para entrar no louvor? Porque essas coisas ajudam a gente a mudar hábitos. Amém? Todos entenderam? Agora eu vou fazer só mais 2 perguntas. Só mais 2 perguntas, porque eu tenho mais coisa aqui para dar para vocês, mas eu acho que vocês não querem. Eu vou aproveitar que o meu aniversário é sexta-feira e vou pegar para mim. Vamos lá. Rufa os tambores aí, Davi. Aê. Psh. Segunda pergunta. Eu preciso ir para a igreja para ser salvo? Quem já teve essa dúvida? Seja sincero. Uma aqui, quem mais? Outra pessoa ali, quem mais? A igreja, eu preciso mesmo ir para a igreja para eu ser salvo? A Bíblia tem resposta para tudo. Primeiro, você precisa entender que a salvação é pela fé. A Bíblia já diz, você precisa crer em Jesus. Todos que creem, invocarem o nome de Jesus, esses serão salvos. A Bíblia não dá ressalvas. Ela fala que a salvação vem pela fé, por meio da graça. Mas por que a gente tem que congregar? Lá em Hebreus 10, 25 está escrito assim: não abandonemos, como fazem alguns, o costume de assistir às nossas reuniões, ou seja, de congregar. Pelo contrário, anime uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Gente, lá atrás, esse escritor aqui de Hebreus diz que Jesus está próximo de voltar. Nos nossos dias, isso é mais atual ainda. E aí eu acho que vale mais para a gente. Ele diz assim: não faça como é costume de alguns. O quê? Deixar de congregar. Por que a gente precisa congregar? A igreja te faz mais forte na fé. Pode parecer que não, porque tem muitos teólogos de internet aí que às vezes nem estudaram teologia, que vai lá, faz videozinho falando que não precisa congregar. Mas a Bíblia nos ensina que você no corpo de Cristo, e você sozinho não é corpo de Cristo. A Bíblia é clara em relação a isso. Você é corpo quando você está junto. Você é igreja quando você está junto. Nós somos igreja. Eu não sou igreja, nós somos igreja. Ah, mas eu não gosto do meu irmão. Mas você é igreja com ele. Ah, eu não vou muito com a cara daquela pessoa. Você vai passar a eternidade toda com ela, querido. Então se acostume. Então, irmãos, a congregação, ela serve para te fazer mais forte na fé. É como eu falei, tira a brasa da fogueira, a fogueira vai continuar queimando, gente. A Shalom vai continuar queimando por amor de Jesus. Mas a pessoa que saiu um dia, se ela persistir longe da igreja e não ir para outra, talvez, porque também é a brasa, é a fogueira, desculpa, uma hora vai acabar apagando. Então, entendam que é importante você congregar para você manter a sua fé firme em Jesus. Vai ser um dia que você não está bem, que você vai chegar aqui, uma palavra vai te animar. Vai ser um dia que você vai estar triste, talvez vai estar em depressão, como nós vimos aqui. E esse dia vai te dar uma injeção de ânimo. Você vai falar: nossa, Deus tem isso para mim, eu tenho esperança ainda. Então é isso para isso que é importante a gente congregar. Amém? Próxima pergunta. E a última. Só faltou o prato, né? Vamos lá para a última pergunta. Nossa, como perdoar alguém que me feriu, mas não se arrependeu?
Como perdoar, gente, alguém que já feriu a gente, mas essa pessoa não se arrependeu, e ela acha que ainda foi bem feito o que fez para você? Primeiro, a gente precisa entender que o perdão não depende da pessoa estar arrependida. Como assim? O seu perdão para a pessoa não depende da outra estar arrependida. O nosso perdão a Deus depende da gente se arrepender. Amém? Mas a gente tem essa separação. Eu já ouvi umas frases assim: eu não sou padre para perdoar. Ou então, quem perdoa é Deus. Mas você vai para a Bíblia e Jesus ensinou: se você não perdoar o seu irmão, o Pai do céu também não te perdoará. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? Perdoar. Mas a pessoa não se arrependeu, ela acha que foi bem feito o que ela fez para mim. Mesmo assim, a gente precisa perdoar. Como Jesus fez uma vez, ele disse lá na cruz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Gente, imagina as pessoas te chicotearem. Se coloca no lugar de Jesus. As pessoas te chicotearem, pregarem suas mãos na cruz, sem você ter feito nenhuma maldade na sua vida inteira, ter nada injusto para ninguém te culpar de nada, e todo mundo ali te matar. Alguém quer te matar, e Jesus ainda perdoar essas pessoas, e levar muitos ainda para a eternidade com Ele. Então, o perdão não depende se o outro está arrependido ou não, depende de nós, primeiro do nosso temor a Deus, e segundo, se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que perdoar, não tem outro caminho. E perdoar também é liberar o outro da dívida. Quando você não perdoa a pessoa, você fica prendendo ela a uma dívida que às vezes nem ela sabe que tem que pagar para você. Sabe aquela coisa assim, tipo, os irmãos que não pagam aí alguma coisa, você fica, né, você tem que me pagar, você tem que me pagar. Você não perdoar é você chegar naquela pessoa que te ofendeu e ficar falando sempre para ela: não, você tem que me pagar, você tem que me pagar, você tem que me pagar. E você perdoar é você chegar para essa pessoa e falar assim: irmão, fique em paz, você não precisa mais pagar pelo seu erro, tá tudo certo. Eu vou te tratar até como se você não tivesse feito isso comigo. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil, porque a gente se ofende com algumas coisas, e perdoar e viver como se nada tivesse acontecido é uma luta. Mas Jesus quer que nós sejamos assim, perdoadores, e tratar o nosso irmão como se nada tivesse acontecido. Deixa passar, deixa para lá. Ele vai talvez sofrer algumas consequências por ser assim, mas deixa ele tratar isso com Deus. Não vou ser eu que vou consertar ele. O meu papel é perdoar. Libera o outro da dívida. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo animado ainda ou vocês estão com sono? Eu sei que ler a Bíblia dá um pouquinho de sono, mas às vezes falar da Bíblia também às vezes dá um pouquinho de sono, né? Não é verdade? Pode ser sincero, gente, não precisa. Bem, gente, uma palavra breve que eu tenho para dar para vocês é que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Lá em Oséias está escrito que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Primeiro, entenda que é uma construção isso. Você viver de emoções é muito bom e é prazeroso. Só que você praticar uma disciplina espiritual é muito chato. Mas a Bíblia, ela faz parte de uma disciplina espiritual. E se você quer conhecer mais a Deus, você precisa entender que tem todo um conjunto. Seja de oração, ore bastante, mas também seja um conhecedor da palavra de Deus, porque as duas coisas sempre andam juntas. Você não pode ser muito de oração e não ter conhecimento de Deus. O que acontece com alguém que tem muita oração e não tem conhecimento de Deus? Essa pessoa aqui pode profetizar muito, essa pessoa aqui pode dar muita palavra que vem de Deus ou não, mas ela não vai saber filtrar o que vem de Deus ou não. O que pode acontecer com alguém que tem muito conhecimento bíblico, mas não tem oração? Ela fica muito intelectual, mas às vezes a vida dela não tem nada demais, apenas conhecimento. Ela não é de oração, ela não ministra com unção, ela não canta com unção, ela tem muito conhecimento, mas ela não tem profundidade em Deus. Ela tem profundidade no conhecimento, mas de relacionamento com Deus ela é rasa. Qual é o equilíbrio? Oração e Bíblia. Oração e Bíblia são as duas asas do avião.
é as 2 asas que vão te fazer voar mais alto. Amém? Então ore muito, jejue muito. Seja um crente assim fervoroso, até de sapatear aqui na igreja, que a gente tá tudo certo, a gente não liga para isso. Cada um se expressa na adoração como acha melhor. Mas também seja um conhecedor da palavra de Deus, porque é isso que vai te fazer, essas 2 coisas que vai te fazer te aprofundar em Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? E depois eu vou fazer as perguntas aqui para dar o prêmio para vocês. Eu não esqueci não, hein? Mas antes nós vamos orar para o Senhor nos ajudar a conhecermos mais a vontade dEle. E eu gostaria aqui de chamar a Érica. Você pode vir aqui, Érica, por favor, orar por nós? E gente, aqui foi um pedacinho do que a Bíblia nos ensina em algumas coisas. A Bíblia tem resposta para tudo que a gente precisa. Então, se há mais dúvidas, aqui eu ainda tenho alguns papéis aqui, que não dá tempo de falar. Mas talvez tenha algumas dúvidas que a gente falou aqui que você ainda tem, que não foi falado. Saiba que você pode buscar em Deus tudo que você precisa. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar essa noite, te agradecer. Eu quero, Senhor amado, apresentar a vida de cada jovem que está aqui, que se dispôs, Senhor, estar esse momento aqui. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar a cada coração, a cada mente, que eles venham entender, Pai, entender o real motivo, a importância de ter uma vida, Senhor, contigo, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Que eles venham entender, Pai, a posição deles diante de Ti, na Tua casa, no Teu reino. Ajude, Senhor, estes jovens. Ajude a cada um vir despertar, Senhor, naquilo que o Senhor os separou para fazer. Que é, a partir de hoje, Senhor, uma chama queime no coração de cada um deles. Que o Senhor venha queimar ardentemente em cada coração. Que cada coração, cada jovem não continue da mesma forma, Senhor, a trilhar os Teus caminhos, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Somente em Ti, Pai, somente em Ti a vida, somente em Ti, Senhor, temos o caminho ao qual pode nos levar, Senhor, à salvação. Que cada um venha se despertar, Senhor, da forma que tem vivido. E se eles, Senhor, venham se envergonhar de algo que tem cometido, Pai, e que tem te afastado de estar na Tua presença. Que essa noite possa haver um despertar, Senhor, um entendimento que o melhor lugar estar é aos Teus pés. Que o melhor lugar estar é presente, Senhor, na Tua presença. O melhor lugar é estar juntamente contigo, caminhando lado a lado, conhecendo a Tua verdade, porque ela é a única que liberta, é a única que salva, é a única que restaura, é a única que cura, que transforma, porque aquilo que o homem não pode fazer, somente o Senhor pode. Oh Pai, aqui está, Senhor, o futuro dessa geração. Nós cremos, Senhor, que aqui levantará, Senhor, novos ministros, novos pregadores, novos evangelistas, novos, Senhor, homens e mulheres fervorosos nas Tuas presenças, para fazer, Senhor, a Tua obra, para cumprir o ID, Senhor. Desperta, Pai, desperta aquele que dorme, desperta, Senhor, aquele que tem vergonha, desperta aquele que tem medo. Desperta, Senhor, a cada um essa noite. Nós te pedimos, porque vivemos noite maravilhosa hoje aqui na Tua presença, onde podemos aprender, Senhor. Oh Pai, se tem alguém aqui, Pai, que sofre com depressão, que não sabe, que não conhece, que desentende, que o Senhor possa, Senhor, libertar essa noite. Que o Senhor venha libertar, Senhor, esses jovens. Que o Senhor venha, Senhor, que eles venham a ter sede e fome de conhecer a Ti. Que eles venham ter, Senhor, a vontade de caminhar contigo, de conhecer a Tua palavra, não somente de ouvir falar, mas de contigo andar, de viver experiências que venham impactar, Senhor, essa geração, Pai, porque precisamos, Senhor, para essa geração de remanescentes, Senhor, de pessoas conhecedoras da Tua palavra. Oh Pai,
Ministra cada coração, continue a ministrar. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito e por tudo que foi feito aqui. Nós Te louvamos essa noite, engrandecemos o Teu santo nome e dizemos muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por sustentar essa igreja, por sustentar cada ministério, por sustentar aqueles, Senhor, que tem trago a Tua palavra aqui para nos alimentar. Muito obrigada, Senhor. Continue abençoando a vida de cada um deles, que não somente eles, mas que cada um de nós possamos nos posicionar, Senhor, para fazer, assim como a Tua palavra diz, que faríamos coisas maiores que o Senhor fez. Que cada um essa noite pode tomar posse, venha tomar posse dessa palavra, para fazer, Senhor, coisas grandiosas, assim como o Senhor fez, e que nós também podemos fazer, em Teu nome, Jesus. Que viemos fazer a diferença nessa geração. Que possamos, Senhor, ser aquela geração que o Senhor pode contar. Amém? Aleluia. Aplauda o Senhor, jovens. Aleluia. Então vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? Vamos lá então, gente, para mais 3 perguntas para a gente finalizar aqui. Nossa, é muito difícil essas perguntas, meu Deus do céu. Ó, regra, levantar a mão e vir aqui no microfone e falar, tá? Não adianta você falar aí do seu lugar, porque senão você pode roubar a vez de alguém. Quem matou... Essa daqui é tão fácil que dá vontade até de dá até raiva de perguntar. Quem matou... Quase. Golias. Mas se o Gu ganha, você ganha também. Davi. Palmas pro Gustavo. Toma, Gu. Obrigado, viu? Deus abençoe. É isso aí. Nossa, oxe. Quem foi... Ah, não, eu vou fazer outra pergunta. Essa daqui tá muito fácil, mano. Meu Deus do céu. Quem foi que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento? Essa daqui eu peguei aleatória, porque essa daqui que tá aqui é muito fácil. Ô, pastor, você não pode falhar nessa, hein, pastor? É o Paulo. É novo? Paulo. Aê, palmas pro Ricardo. Muito bom, Ricardo. Agora, ó, verdade ou mentira? Nossa, daqui é uma pegadinha, hein? Eu já vi muita gente falar errado isso aqui. Sansão tinha força por causa do cabelo. Verdade ou mentira? Pega o microfone e fala. Verdade ou mentira? Você não, você já foi. É verdade ou mentira? É mentira, a força vinha de Deus e não do cabelo. Chavas. Palmas pro Vinícius. É isso aí, gente. A força de Sansão não vinha do cabelo, era a força dele. Tanto é que depois o cabelo dele estava cortado e mesmo assim ele derrubou lá o palácio. Ou seja, vinha de Deus. Então é isso, gente. Vamos cantar mais uma música pra gente tirar os dízimos das ofertas? Tem uma música bem agitada aí. Tem que ser bem agitada, hein? Pro pessoal pular aqui, porque é culto de jovens, né? Se não pular, vai apanhar de... Que isso? Isso aí, gente. Ó, sem vergonha, tá? Quiser ó, preencher o espacinho aqui na frente, porque esse aqui dá vontade de pular mesmo, sabe? Tá em alta no momento, você sabe? Essa música aqui é top, bora lá. Uma das músicas mais conhecidas do universo, eu creio.
preço tem, vaidade é um passatempo. Aqui onde estou é apenas de passagem. Daqui eu não sou, eu busco a eternidade. Mas a cidade a qual eu vou durará para sempre. A caminho eu estou. Cadê vocês? Vem. A caminho eu estou, nada vai me segurar. Eu sei pra onde vou, a cidade a qual eu vou morar. Tudo aqui passará, dor e sofrimento. Tudo aqui um preço tem, vaidade é um passatempo. Aqui onde estou é apenas de passagem. Daqui eu não sou, eu busco mas a cidade a qual eu vou durará para sempre. Caminho eu estou, nada vai me segurar. Eu sei pra onde vou, a cidade a qual eu vou morar. A caminho eu estou, nada vai me segurar. Eu sei pra onde vou, a cidade a qual eu vou morar. Ó, vai, eu vou chamar vocês então. Vem todo mundo pra frente aqui. Todo mundo aqui na frente, vem, pra fechar com chave de ouro. Vem. Isso aí. Vai ficar uma foto bonita, Vamos ver se tá bom aqui o coral, hein? Vou perguntar, eles vão responder. Qual é o nome da cidade? Mais uma vez, qual é o nome da cidade? Jerusalém, é pra lá que eu vou. Última vez pra encerrar, hein? Qual é o nome da cidade? Jerusalém. Partiu para o show! Eu estou, nada vai me segurar. Eu sei pra onde vou, a cidade a qual eu vou morar. A caminho eu estou, nada vai me segurar. Eu sei pra onde vou, a cidade a qual eu vou morar. Qual é o nome da cidade, gente? Jerusalém. Oh, glória! Aleluia! Eita Deus, que eu não tenho mais 15 anos. Ai, tô sofrendo aqui. Amém? Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por cada jovem aqui. Quero te agradecer, Senhor, por cada adolescente, por cada criança que participou deste culto. Que o Senhor possa nos ajudar a continuar prosseguindo em conhecer a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Leva cada jovem em segurança para casa. Senhor, me devolve o fôlego em nome de Jesus. E que Tu, Senhor, seja engrandecido acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3.
peraí, teve gente que falou aleluia, que é a primeira vez aqui no culto de jovens. Vamos lá, vamos ensinar pra eles. Ó, é 1, 2, 3, tribo no culto de jovens. Vamos lá. 1, 2, 3. Tribo!